Vamos mergulhar em um dos momentos mais intrigantes e cheios de simbolismo da Bíblia, o capítulo 21 de Gênesis, dos versículos 8 ao 21. Esse trecho é uma narrativa poderosa que captura as complexas dinâmicas familiares, a luta pela sobrevivência e o cumprimento de promessas divinas. Nele, encontramos a história de Agar e Ismael, mãe e filho, lançados ao deserto em uma situação aparentemente sem esperança. Mas será que é apenas uma história de abandono ou há algo mais profundo a ser descoberto? Enquanto exploramos esses versículos, vamos ver como o deserto, um lugar de desolação, pode se transformar em um cenário de milagre e intervenção divina. Como uma mãe desesperada clama por ajuda e como, contra todas as probabilidades, a provisão de Deus se manifesta de maneira inesperada. Se você já se perguntou sobre a fidelidade divina em meio às adversidades ou como os desafios podem ser transformados em oportunidades para o crescimento espiritual, este trecho é para você. Fique conosco até o final, pois vamos desvendar juntos as camadas dessa narrativa, entender seu contexto e refletir sobre como essa história ainda ressoa em nossas vidas hoje. Não perca essa oportunidade de explorar um dos episódios mais comoventes e inspiradores da Bíblia. Vamos começar? Vamos nos concentrar agora em um dos episódios mais intensos e emocionantes da Bíblia, registrado em Gênesis 21, dos versículos 8 ao 21. Este é o relato de Agar e seu filho Ismael, expulsos para o deserto e entregues ao que parece ser um destino cruel e inevitável. Mas, como sempre nas Escrituras, há mais nessa história do que se vê à primeira vista. A narrativa começa com uma festa, celebrando o desmame de Isaque, o filho prometido a Abraão e Sara. No entanto, o ambiente de alegria rapidamente se transforma em tensão. Sara observa Ismael, filho de Agar, e sente uma ameaça ao futuro de seu próprio filho. Tomada por essa preocupação, ela exige que Abraão expulse Agar e Ismael, garantindo que Isaque seja o único herdeiro legítimo. Imagine por um momento a angústia de Abraão. Ele é colocado em uma posição impossível. Deve escolher entre obedecer ao pedido de sua esposa e garantir a paz em sua casa ou preservar o bem-estar de seu primogênito. Mas Deus intervém, dizendo a Abraão para atender à demanda de Sara, garantindo-lhe que Ismael também será o pai de uma grande nação. Agar e Ismael, portanto, partem para o deserto com um simples jarro de água e algum pão. É difícil imaginar a desesperança que Agar deve ter sentido, vagando pelo calor sufocante do deserto, sem saber o que o futuro lhes reservava. Quando a água acaba, ela, em um momento de profunda dor, coloca seu filho debaixo de um arbusto e se distancia, incapaz de assistir à morte lenta de Ismael. Aqui chegamos ao clímax emocional dessa história. Agar, uma mãe em desespero, grita em agonia e Deus a escuta. O anjo do Senhor a chama e a conforta, revelando que Deus não apenas ouviu o choro de Ismael, mas também preparou um futuro para ele. Milagrosamente, Agar vê um poço de água e assim eles são salvos da morte certa. O que podemos extrair dessa história? Primeiro, é uma poderosa lembrança de que mesmo nas situações mais desesperadoras, onde tudo parece perdido, Deus não abandona os seus. Ele ouve o clamor dos aflitos e provê um caminho onde parece não haver saída. Em segundo lugar, essa passagem nos desafia a pensar sobre as dinâmicas de poder e os desafios de viver em uma sociedade onde o status e a herança têm tanto peso. Agar e Ismael, embora aparentemente excluídos, não são esquecidos por Deus. Por fim, essa história também nos mostra que o deserto, simbolicamente, é um lugar de provação, mas também de revelação e transformação. O que começou como uma jornada de morte e desespero se transforma em uma jornada de esperança e promessa. Então, ao refletirmos sobre Agar no deserto, somos lembrados da profunda compaixão divina e da certeza de que, mesmo quando somos empurrados para os lugares mais áridos de nossas vidas, há sempre a possibilidade de redenção e renovação. O cordel de Agar e Ismael no deserto. Vou contar uma história, prestem bem atenção, de Agar e seu filho, em grande aflição.
Lá no livro de Gênesis, a história se desenrola no deserto de Berseba, onde a tristeza se acolá. Isaque, o filho amado, foi desmamado enfim. Abraão fez uma festa que não teve igual assim. Mas Sara, ao ver Ismael rindo do pequeno irmão, sentiu-se ameaçada e tomou uma decisão. Abraão, meu querido, livre-se da escrava e do seu filho, pois Ismael não será herdeiro com o nosso trilho. Abraão ficou aflito, seu coração apertou, pois o pedido de Sara em seu peito ecoou. Mas Deus então falou, em voz cheia de poder: Não temas, Abraão, ouça o que Sara tem a dizer. Isaque será o herdeiro, o filho da promessa, mas de Ismael farei também uma grande nação, sem pressa. Na manhã seguinte, Abraão obedeceu, deu a Agar pão e água, e no deserto a perdeu. Ela e Ismael vagaram, sem saber a direção, até que a água acabou e veio a desesperação. Agar colocou o filho debaixo de um arbusto ali e se afastou chorando, sem mais o que pedir. Não posso ver meu filho morrer, disse em tristeza, mas Deus ouviu o choro e veio com sua destreza. O que te aflige, Agar? Não tenhas mais temor. Deus ouviu o menino e vem trazer amor. Levanta o teu filho, segura firme sua mão, pois dele farei um povo, uma grande nação. Deus abriu seus olhos e uma fonte ela viu. Com água refrescante, o desespero partiu. Ela deu de beber ao filho e ele então cresceu. No deserto se tornou flecheiro e em Parã viveu. Agar encontrou para ele uma esposa do Egito e a promessa de Deus em sua vida deu um grito. Assim termina a história de fé e de superação, mostrando que em meio à dor há sempre redenção. Moral dessa história que hoje vou deixar é que Deus nunca abandona, mesmo no mais árido lugar. No deserto da vida, quando tudo parecer acabar, confie no Pai Eterno que sempre vai te guiar. Gênesis capítulo 21 e versículos 8 a 21. 8. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. 9. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão estava rindo de Isaque. 10. E disse a Abraão: Livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. 11. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. 12. Mas Deus lhe disse: Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pediu, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. 13. Mas também do filho da escrava farei um povo, por ser descendente de você. 14. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, deu-os a Agar e, pondo-os sobre os ombros dela, entregou-lhe o menino e a mandou embora. Ela se foi e ficou vagando pelo deserto de Berseba. 15. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto. 16. E foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: Não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. 17. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que aflige você, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. 18. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. 19. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. 20. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. 21. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito.